Voltamos com o programa Gente em Destaque aqui pela TV Câmara Jacareí. Hoje eu estou conversando com Ludmila Saharovsky, escritora, dramaturga, cronista e poetisa também. Ludmila, a gente falou no bloco anterior sobre a sua história, um apanhado geral aí. E bem no finalzinho a gente falou sobre o sentimento de culpa do seu avô em abandonar a terra dele. De geração para geração, esse sentimento de culpa ainda em algum momento ficou em você ou você entendeu a circunstância do seu avô e como é que se deu isso para você? Na verdade, eu vivi em meio a tantas penitências, em meio ao medo visceral do castigo de Deus, que eu me pus como meta ser feliz. E no final eu fui criada pelo meu avô, tudo que eu sou eu devo a ele, porque o meu avô ele não queria ir para a guerra de jeito nenhum. Ele tinha feito a escola de teologia, ele queria ser padre. Imagine, um padre, um padre depois tendo que entrar para a escola de cadetes para virar militar por força das circunstâncias políticas da época. Então, o meu avô ele era um artista, ele pintava ícones, ele era artesão em prata. Qual era o nome dele? Ivan Sakharov. O Saharovsky, a gente colocou esse sufixo, eles colocaram esse sufixo quando chegaram na Iugoslávia, para parecerem poloneses, porque o medo de que a família sofresse represálias era tão grande. E Sakharov é um sobrenome muito comum na Rússia. Eu descobri isso quando eu fui procurar os meus mortos em Butovo. E aí o que eu vi de Sakharov lá, eu falei, nossa, ela falou, Sakharov lá é mais ou menos como Silva aqui no Brasil. Então eles colocaram esse sufixo para parecerem poloneses e não russos. E ele bordava, para você ter uma ideia, na época que eu fiz a escola, tinha trabalhos manuais, a gente tinha que bordar quadrinhos, bordar paninhos de cozinha, e eu nunca tinha muita paciência de fazer isso, e o avô sempre acabava por terminar esses meus trabalhos. Até algumas partes do meu enxoval foi ele que terminou de bordar. E ele adorava contar histórias, ele lia muito, ele estudava muito. E, de repente, a minha infância se passou nesse lado mágico da vida, que eram pequenos espaços de tempo, e a outra metade, vendo eles chorando, eles recordando, vendo eles orando e se penitenciando, por o que também, eu não conseguia entender muito bem. E nós tivemos depois uma ruptura, eu tive uma ruptura muito trágica para mim, com a religião dos meus avós, porque eu comecei a me perguntar como que Deus, onipotente, bondoso, permitiu que tantas pessoas inocentes fossem executadas na situação que foram executadas e não interagiu, e não fez nada por essas pessoas. E o meu avô, eu não entendia as colocações do meu avô, que ele dizia que Deus, quanto mais ama o seu filho, mais o coloca à prova, mais dificulta Dá o frio conforme o cobertor. A vida dele, e ele não entendia como que eu questionava essas... Por que você não entendia? Porque eu não entendia a revolta dele de se penitenciar, isso, de se porque eu não culpado. entendia como que Deus ainda poderia julgá-lo e castigá-lo, ele que perdeu a família, que perdeu a pátria, que perdeu a saúde, que não tinha mais nada o que perder, não é? Então, como eu disse no início para você,
eu tinha que criar uma ilha de felicidade, uma ilha de fantasia, aonde eu pudesse ser criança e aonde eu pudesse viver com um pouquinho mais de alegria e de felicidade, porque na minha casa era só ranger de dentes, orações, penitências e medo. E dando um salto aí, a sua família veio para Jacareí em 65, foi isso? Na verdade, a minha família não veio para Jacareí em 65. Nós viemos e fomos locados na aldeia de Carapicuíba. De Carapicuíba, o meu pai conseguiu, depois já começou a indústria automobilística, ele conseguiu um bom emprego na Volkswagen, onde ele acabou trabalhando a vida inteira na indústria automobilística e se aposentando. E nós moramos em Santo Amaro, no Brooklyn. E eu vim em 65 para Jacareí por conta do meu casamento. Os meus ficaram em São Paulo, eu vim sozinha para cá, para o Vale. E a senhora, então, com toda essa bagagem, com toda essa trajetória de vida, se tornou uma escritora, uma poetisa, aí, levando para as páginas um pouquinho desse sentimento, dessa herança dos seus familiares. Foi fácil para a senhora desenvolver esse trabalho? Ou a cada palavra escrita sobre o passado era um sofrimento ou uma penitência também, de um certo modo? Veja, eu digo sempre que a literatura ela foi o meu bote salva-vidas, não é? Porque eu demorei a falar um português perfeito. Quando nós viemos para o Brasil, as crianças tinham inúmeras dificuldades, já estávamos em idade escolar, tínhamos inúmeras dificuldades de entender o que se passava, porque o russo, o alfabeto é diferente, a língua é diferente, a gramática é diferente. Então, as paróquias ortodoxas dos imigrantes que já estavam aqui se organizaram e fizeram escolas para que nós aprendêssemos o português em russo, a história do Brasil em russo, a geografia em russo, a matemática em russo, para que pudéssemos de alguma forma Se ambientar ali, né? Não só se ambientar, como estudar, como aprender. E eu sofri muito bullying. Hoje fala-se em bullying, né? Hoje. Mas, primeiro, as meninas todas tinham cabelo curtinho, então cabelo cacheado, o rabo de cavalo tinha 2 tranças com 2 fitas enormes, né? As meninas eram moreninhas, eu era branca, feito uma lagartixa albina, como eu digo. Todas as crianças brincavam na rua, eu ficava ali atrás das gradezinhas olhando as crianças brincarem, porque não conseguia interagir com eles por causa da língua. E eles também tinham medo de nós, porque para eles todo mundo era chucrute, não queriam saber, né? Todo mundo que vinha da Europa tinha sido inimigo do Brasil na guerra. E russo ainda mais, nossa, russo comia criancinha, comunista, sabe como? Comunista. Então, eu aprendi português assim. A minha avó ela era professora de literatura russa. Ela morreu sem falar uma palavra em português. E ela me ditava, fazia os ditados em russo. Eu tinha que escrever aqueles ditados em português, então fazer uma tradução simultânea, e depois eu tinha que ler para ela o que ela tinha ditado para mim em russo, para ela ver se eu tinha escrito de forma correta. Que exercício! Então, a minha distração era ler e escrever. Eu estava contando para um repórter que a minha primeira história eu escrevi acho que com 10 ou 11 anos. E eu lamento não ter guardado, né, esse caderno, porque desde essa época eu já sabia que eu iria me dedicar à escrita, à literatura, que a escrita para mim, a leitura e a escrita era um refúgio, era o meu Shangri-La, era onde eu me encontrava, onde eu me perdia, onde eu brincava, onde eu criava amigos imaginários através das historinhas que eu inventava. E então eu tinha assim, as pessoas riam tanto de mim, do meu nome, imitavam a minha forma, o meu sotaque forte, né, que eu me pus como meta que eu falaria e escreveria o português melhor do que os brasileiros. Não digo que eu escreva melhor do que os brasileiros, mas eu acho que hoje eu domino o idioma
o idioma português com perfeição. E a senhora, a obra literária da senhora se permeia em vários estilos. Tem o livro Tempos Submersos, que é uma espécie de autobiografia, poesias, tem crônicas, tem peças voltadas para o público infantil, poesias público adulto. A senhora vai vários cantos aí da literatura. Veja, eu sou uma personalidade muito irrequieta. Para quem acredita em astrologia, eu tenho Gêmeos no ascendente, então Gêmeos olha para lá, olha para cá, para todos os cantos e não consegue se fixar numa maneira só de ser e de agir e de escrever. Então, na verdade, quando eu vim aqui para Jacareí, eu fiz o meu curso colegial no Mackenzie, vivi os anos dourados de São Paulo, Mackenzie, Revolução de 64, aquela situação toda política, agitada. Vim para Jacareí. A senhora saiu de uma revolução na Rússia para uma revolução do Brasil. Para uma revolução do Brasil. Quando eu vim para Jacareí, aqui eu não conhecia ninguém. Minha única referência em Jacareí eram uns amigos muito queridos, Dr. Carlos Carderelli e a Xênia, que é a russa, que nós nos tornamos amigos em São Paulo, e na casa de quem eu conheci o meu marido, o Dr. Antônio Prado Muchagata. Então, quando eu vim para Jacareí, nós fomos morar lá na rua Estélio Machado Loureiro, perto do ginásio. E à tarde eu saía para fazer alguma compra, para dar uma caminhada, e as pessoas, as mulheres todas sentadas, com os pés assim estendidos, na rua, conversando, e eu olhava aquilo e dizia, meu Deus do céu, será que eu também vou conseguir sentar e ficar nesse bate-papo? Então, só tinha escola normal aqui para ser feita, e eu logo comecei... Eu ganhei um concurso, na verdade, literário aqui em Jacareí. Foi a minha primeira experiência de mostrar em público o que eu escrevia. O Conselho de Educação e Cultura de Jacareí fez um concurso onde a gente tinha que falar da nossa cidade. Essa cidade é minha, qualquer coisa nesse sentido. E eu escrevi, então, um misto de crônica e de poema que chamava-se Cidade Si. Não, assim, a cidade de si, né? E, nossa, foi um sucesso inesperado. As pessoas não me conheciam. Eu recebi moção congratulatória da Câmara. A minha crônica foi lida nas escolas, foi publicada em revistas, em jornais, e vários anos, foi lida na rádio. E eu falei, nossa! E aí eu recebi o convite do Toninho Lorena, que era o diretor do jornal Combate, para ver se eu não escreveria alguma coisa para o jornal. E eu comecei a escrever as crônicas, que são o meu forte, que eu continuo até hoje. Eu tenho muita facilidade de expor situações de vida, situações inusitadas, inventar histórias. Depois eu comecei a fazer a pesquisa de folclore, porque os meus filhos estavam precisando no mês de agosto, aliás, desse mês, né? Folclore, tá certo. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Eu falei, não é possível. O folclore da Rússia é tão rico, não é possível que o folclore do Brasil só tenha Saci Pererê e Ara. Aí eu fiz um curso de folclore com o professor Francisco Pereira da Silva, o Chico Triste. E passei mais 10 ou 15 anos dando palestras de folclore, escrevi apostilas de folclore, dei aulas de folclore para as crianças lá do Olavo Bilac, a escola onde os meus filhos estudavam. E comecei a escrever sobre folclore. Depois, a poesia sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a escrever poesias para o meu primeiro namorado. Aliás, com quem eu estou casada hoje. Nos reencontramos depois de 45 anos. Mas guardava na gaveta. De repente, a gente começou a organizar a Semana da Mulher.
e as mulheres que escolhiam o tema que elas queriam trabalhar naquele ano. E foi a época que a sexualidade feminina começou a ganhar até programa de TV, não é? Com a Marta. E as mulheres aqui do Vale do Paraíba, foi o SESC que organizava esses encontros da Semana da Mulher. Elas queriam discutir a sexualidade feminina. Entra ano, sai ano, vamos lá, nós conversar sobre orgasmo, conversar sobre os órgãos genitais femininos, conversar sobre como cada uma se sentia em relação a esse assunto que até então era tabu. Até que depois de 5 anos nós falamos, chegou, acabou esse assunto. É o último ano que a gente discute a sexualidade feminina, que tem muitas outras coisas para serem discutidas. E aí as mulheres propuseram para nós, que éramos da mesa organizadora, que cada uma de nós falasse da sexualidade feminina à sua maneira. Foi quando eu escrevi o livro Tecer, que é um livro de poemas mulheres que pintaram, mulheres que escreviam... Cada uma no seu ramo. Cada uma no seu ramo, que fotografaram, fizeram uma exposição de fotos eróticas. E assim nasceu, então, veio à luz o meu primeiro livro de poesia feminina, que foi em 83, que também foi um auê em Jacareí, porque o pessoal pensou que o meu primeiro livro fosse falando de formiguinha, das florzinhas, do céu azul, da lua, das estrelas, e de repente... Virou Nelson Rodrigues, de saia. E de lá para cá, então, eu continuei seguindo esses caminhos. A primeira peça infantil que eu escrevi também foi para um concurso em Jacareí, que foi Pete, o Roubo do Sol, onde eu coloquei os meus filhos, coloquei como protagonistas o gato de casa, a Pete, né, que seria minha filha mais velha, que também ganhou o primeiro lugar, foi encenado em São Paulo, foi encenado em várias escolas aqui de Jacareí. Aí depois disso eu fui para uma linguagem, fui estudar linguagem poética, dou aulas de linguagem poética. Comecei a escrever textos vamos dizer, mais maduros. Continuei com as crônicas. Os textos que eu fui escrevendo viraram peças de teatro, viraram monólogos. Quer dizer, sempre um pouco de cada coisa ali. A senhora vai... Cada pedaço... vai aparecendo a oportunidade, a cada oportunidade é um novo desafio, eu aceito o desafio e vou-me embora. E agora, por falar em desafio, atualmente a senhora está filmando um documentário junto com uma outra cineasta. Fala um pouquinho sobre esse projeto, se já tem uma data de lançamento, a história, fala um pouquinho sobre isso. Então, veja você, eu não imaginei que o Tempo Submerso tivesse a repercussão que teve. Inclusive, eu demorei muito tempo. A história dele foi o seguinte: quando eu voltei da Rússia com esse material todo, esses documentos todos que me foram entregues, eu falei, o que eu vou fazer com isso tudo? Saiu, resumindo, eu fui primeira página do Estado de São Paulo, 2003, do Estadão, 2003, num domingo. E conversando depois com o Zé Neumann, ele disse para mim, olha, Ludmila, esse material que você tem, nós nem vamos publicar ele todo nessa matéria, porque jornal, um dia depois, vai embrulhar peixe, vai para o lixo. Eu acho que esse material que você tem, essa história que você conta, você precisa contar isso num livro. Eu nem tinha projeto de fazer esse livro. E comecei a escrever, primeiro de uma forma relutante, depois entrei de cabeça, porque relembrar tudo aquilo que eu vi, que eu vivenciei, ligar isso à história da minha família, foi uma catarse. Porque tem trechos no livro que são muito, muito duros de serem relatados, muito duros de serem lembrados. E mandei o livro para a Irina. A Irina, ela me acompanhou na Rússia. Ela foi a fotógrafa, ela foi comigo a Solovki, eu fiquei hospedada na casa dela, eu não fui como turista, eu fui lá e fiquei 3 meses morando na Rússia como os russos moram. E quando ela mostrou o livro para
para a emissora de TV, que aliás não é nenhuma emissora de TV, ela trabalha para uma empresa cinematográfica que chama-se Estúdio Lin TV. É uma produtora que é especializada em documentários. Quando ela mostrou o livro, contou a história, eles ficaram extremamente interessados em produzir um documentário, porque aí eles não iam narrar só a minha história, eles iam narrar a história do povo russo que está espalhado pelo mundo desde que a Revolução Bolchevique se instalou e o governo socialista na Rússia. Então, a ideia deles, dos produtores, é que eu conte a história do meu avô, que também é a história de todos os oficiais do Exército Branco, dos soldados do Exército Branco, locando essa história em ambientes brasileiros que teriam alguma correlação com a história russa. Então, vamos dizer, eu conto do meu avô servindo no Exército do Czar, no Palácio de Petrópolis, no Palácio Imperial de Petrópolis. Fazendo um paralelo entre, vamos dizer, a monarquia russa, como terminou, a monarquia brasileira, como terminou, todo mundo ama, adora. Pedro I, Pedro II, viraram filmes, viraram heróis da pátria, são muito queridos. E não tiveram também o fim trágico que os russos tiveram. E fomos até Ouro Preto, andando por todas essas paisagens barrocas brasileiras, para fazer uma correlação entre a grande religiosidade brasileira e a religiosidade do povo russo também, que também ergueu igrejas, templos, pintou ícones. Contar a história do Aleijadinho, criando um paralelo dele com pintores russos também, que eram autodidatas. Enfim, eu acho que vai ser um enfoque bastante interessante, mostrando como uma sobrevivente do regime comunista, que afinal de contas sou eu, né? Se os meus avós não tivessem fugido, os meus pais, eu não existiria. Como ela conseguiu superar toda essa história dramática e se tornar uma pessoa livre, leve, solta, feliz. Como eu sou. Lançamento previsto para 2014, o comecinho de 2014. Veja você, a verba que os filmes russos recebem é uma piada perto dos custos de uma produção cinematográfica, mesmo porque o rublo russo vale hoje, $1 vale 47 rublos. Então vamos supor que eles te deem 10 mil dólares, isso em rublos para eles é um preço elevadíssimo, só que você fala, nossa, 10 mil dólares para você produzir um documentário aqui é uma brincadeira, não é? Então nós ainda fizemos só uma pré-produção nessas cidades, gravamos tudo que pudemos gravar, eles voltam porque nós não conseguimos fazer, nós paramos em São Paulo, eles ainda pretendem fazer Paraná, Santa Catarina, que tem uma colônia do leste europeu importante. E depois acho que eu vou para a Rússia, talvez em maio ou em junho, para terminar as gravações lá, porque aí tem as traduções, tem as adaptações, tem a dublagem da... Vai ser lançado tanto lá como aqui? Eles pretendem, no princípio, colocar à venda lá, porque a história interessa mais para lá. Aqui no Brasil nós vamos começar agora a procurar, talvez TVs educativas, TVs universitárias, que tenham interesse nessa história, mas a ideia é participar de festivais, de curtas, porque também a gente ainda não sabe o formato que ele vai ter. Se tiver dinheiro... Quanto tempo vai ter? Ele vai ser uma produção maior. Se for o pouco dinheiro do qual eles dispõem para os nossos parâmetros, aí vai ser um curto, um documentário curto. Mas eu acredito que
que seja uma história interessante, tanto para os russos, que só conhecem do Brasil Rio de Janeiro e a Amazônia, de repente vão se deslumbrar, não é, com a nossa arte barroca, como para o Brasil, porque a história que se conta do lado vencedor é uma, a história que realmente aconteceu é outra, a história que se conta do lado perdedor ainda é um terceiro caminho. Então, inclusive para que as pessoas do Brasil tenham um parâmetro para julgarem por si mesmos, ouvindo o outro lado da história, que não foi contado. Bom, Ludmila, eu queria agradecer muito a sua aceitação por esse convite aqui da TV Câmara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho nesses anos todos aí. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a história da Ludmila, você tem um blog, né? ludmilasaharovski.com. Vai estar aparecendo aqui. www. Para as pessoas acessarem, lá tem várias fotos, vários textos. E as pessoas podem mandar recados para você lá. Com certeza, eu adoro interagir com os meus leitores. Aliás, é uma felicidade inenarrável, porque escrever é um ato solitário e quando você tem uma resposta, acaba virando um ato solidário. Eu fico muito feliz sempre em interagir com os meus leitores. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço para todos que me veem, me ouvem em Jacareí e obrigada pelo convite. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!